Sabe, esses dias atrás eu tava vendo um vídeo da Gabi Taoff. E se eu lembrar eu vou colocar o canal dela aqui na descrição do vídeo. Só que era um vídeo muito interessante, em que ela falava que um dos maiores medos das pessoas atualmente é um homem forte com más intenções. Mas se parando pra pensar bem, a maior vontade de proteção, tipo, a maior felicidade da maioria das pessoas é ser ou ter um homem forte com boas intenções ao lado dela. Isso é bem dual, se você parar pra pensar. Porque são homens fortes e a única coisa que muda realmente é a intenção deles. Enquanto um quer fazer o mal, um quer destruir, quer acabar com a vida de alguém ou quer acabar com alguma coisa, o outro ele quer cuidar, ele quer proteger, ele quer realmente curar aquilo. Só que todo mundo, não é só as mulheres que vai ter medo de um homem forte, com más intenções. Porque você se sente prepotente contra aquilo, contra aquela força maior que a sua, e você vai ver ele destruindo alguma coisa sua, sem que você possa fazer nada. Mas ao mesmo tempo, todos os homens querem se tornar homens. Mas ao mesmo tempo, todas as pessoas, todos os homens querem se tornar um homem forte com boas intenções, a maioria pelo menos. Eles querem se tornar homens fortes com boas intenções. Homens fortes para eles cuidarem de suas famílias, para eles terem respeito, para eles serem aceitos, para eles serem felizes. Eles precisam e querem se tornar homens fortes e com boas intenções, porque só assim eles vão ser aceitos pelos outros, vão ser felizes. Isso lembra o quanto o mundo é dual, porque são dois lados da mesma moeda isso. A única coisa que muda é a sua intenção. E é exatamente nisso que eu quero falar, sua intenção. Qual a sua intenção com a vida? A sua intenção para viver do futuro? O que você planeja fazer? Sua intenção é construir uma vida de luxo? Você conseguir ter alguma coisa boa? A intenção da sua vida, o que você pretende fazer? Qual é o seu propósito de viver? E é exatamente nisso que entra a dualidade do mundo, a dualidade dessas coisas. Porque você não vai estar... Porque quando você pensa em viver mais por si, e foda-se os outros, você vai se tornar, querendo ou não, muitas vezes um homem forte com más intenções. Porque você, dependendo do quão extremo você for ser com isso, e é extremamente louco se parar pra notar. Porque um homem forte, vamos dizer assim, você vai se tornar esse homem forte com más intenções, mas quando você tinha uma intenção boa de início, querer você se melhorar, mas você focou tanto em aperfeiçoar que você acabou machucando as pessoas ao seu redor. Você ficou com mais intenções, você vai se melhorar tanto que você vai acabar transformando aquela boa intenção em algo ruim. Porque é justamente no ego, na visão do ego seu, de eu quero ser melhor, eu vou ser melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu vou ser alguém maior por mim, eu vou ser melhor por mim. E não que seja errado você melhorar por você mesmo. Mas a partir do momento que é só você e você vai conseguir. Você vai ter ações mais individualistas. E se você levar isso ao extremo, você vai ver que isso vai causar um mal às pessoas ao seu redor. Pois você vai ligar pra você e não você, então você vai ignorar os outros, você vai afastar as pessoas que gostam de você. E vai se perder no caminho. Você pode acabar se tornando um homem mau porque você cedeu a esse desejo de ser maior. Você vai mostrar, eu posso fazer isso porque eu quero, então você pode fazer alguma coisa mal. Eu sou melhor que você, então eu posso tratar você do jeito ruim. Entende que é uma linha bem fina, um limite bem fino entre você ser aceito e você ser odiado.
é uma linha bem fina que se você ultrapassar, você já se torna alguém com más intenções. E exatamente começa no primeiro passo em que você se prende ao ego. Então quando você se prende ao ego, não estou falando só de homens agora, mas qualquer pessoa se prende ao ego, se vê melhor do que qualquer um à sua volta, ele vai se... qualquer intenção que ele tenha vai se tornar uma má intenção. Justamente por causa que o ego fala mais alto e o ego não tem valor de justiça nem nada. Porque o ego ele não liga para os meios, mas sim de como de fazer acontecer. E é exatamente por isso que a gente não nasceu para ser individualista. Porque a gente foi feito para grupos, para viver em tribos. Isso é um assunto que eu quero puxar em qualquer outro dia também. Mas é justamente isso que nos faz não ser pessoas de má intenções. Assim que a gente aceita viver não em tribo, não em solitário, mas não apenas no ego e do nosso mundo, mas em um mundo totalmente aberto e novo, e foca não em nós, mas nas pessoas que a gente ama, em proteger, em melhorar por esse tipo de pessoas. E é justamente por isso que quando a gente foca em melhorar por nós mesmos, não por esse... quando a gente decide melhorar pelas outras pessoas, pelas pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente ama, e não por nós mesmos, a gente desapega do ego, a gente desliga o ego, vamos dizer assim. A gente começa a melhorar porque isso tem o limite de você se tornar alguém independente. Suas ações vão ter mais pesos, elas vão ter mais pesos. É justamente o princípio de arriscar a própria pele. Você arrisca a sua própria pele exatamente porque você sabe que vai ter decisões melhores. E quando tem pessoas dependendo de você, quando as suas ações vão impactar realmente, não só você, mas as pessoas que você ama e as pessoas ao seu redor, você vai pensar 5 vezes mais antes de fazer alguma coisa. Quando você pensa em ser mais do que apenas você, mas em construir um futuro lindo com alguém ou com as pessoas ao seu redor, ou com uma pessoa amada, você construir riqueza, você ter riqueza, você ser alguém amado pela sua família, pelas pessoas ao seu redor, você não vai se tornar um homem forte com más intenções, mas sim um homem forte com boas intenções. Porque as boas intenções não vêm a partir do momento que a gente desapega do ego. O ego é a única maneira que a gente pode se tornar em más intenções. E é por isso que a gente pode se aprofundar ainda mais quando a gente for falar de ego. Mas assim a partir do momento que a gente pensa não em nós, mas nos outros ao redor, a gente vê que a vida é muito maior do que apenas o nosso mundo. Tem diversos mundos, diversas pessoas. Então a gente não deve se prender ao nosso ego. Seja um homem de boas intenções. Aproveite a vida e não faça mal a ninguém. Até o próximo vídeo.